E aí galera, tranquilo, na boa? Hoje vou fazer um comentário a um comentário que eu recebi nas minhas redes, em que uma pessoa notadamente extremista, ela me questiona mais ou menos assim: professor, como tu podes dizer que há o fascismo se aqui no Brasil, se também tu dizes que o liberalismo está tomando conta e, portanto, está provocando a competição desenfreada, etc, etc, etc. Ou seja, ele estava me dizendo como pode uma percepção fascista de um Estado único, pesado, duro, com liberalismo, né? Que seria a liberdade. Então, como poderia a ausência de liberdade do Estado fascista conviver com a liberdade do liberalismo? Bem, primeiro, e aqui com muito respeito à pessoa que fez o comentário, nós precisamos fazer um divisor de águas. Que tipo de liberdade estamos falando? A liberdade do liberalismo provavelmente não seja a mesma liberdade que essa pessoa estava pensando ao me questionar. O liberalismo é o homo economicus. O liberalismo pensa na liberdade de produzir, de consumir. O liberalismo pensa na liberdade de ir trabalhar, voltar do trabalho, consumir, dormir e trabalhar, voltar e etc, etc, etc. Neste sentido, é uma liberdade econômica e uma espécie de moral que não está embasada na ciência econômica, mas uma espécie de moral que diz: é bom que seja assim. Essa liberdade, a liberdade da economia, é a liberdade que deve prevalecer. E que, portanto, são imorais aqueles que são contra esta liberdade. Como se a liberdade econômica fosse a liberdade. Ponto. Mas é provável que a pessoa que me questiona, ao pensar no Estado fascista, ele esteja pensando em outro tipo de liberdade, que seria, acredito, ele estaria pensando na liberdade política, né? Como isso, professor? Eu acho que ele estava querendo dizer que no fascismo não há liberdade de expressão, não há liberdade política. Veja que é outro tipo de liberdade a que ele se refere. Liberdade de expressão, liberdade de convivência, liberdade de partidos políticos, né? Enfim, que o fascismo não teria esse tipo de liberdade. E que, portanto, o meu equívoco seria juntar estas coisas numa coisa só. Percebamos, se o liberalismo é a liberdade econômica do comprar, do produzir, do acumular, e tem um viés moral, não é? Para que não haja questionamento sobre esse viés moral, para que não haja questionamento sobre essa liberdade de consumir, é preciso que não haja liberdade política. Olhem meu raciocínio. Se eu tenho um Estado a favor do liberalismo, esse Estado se fortalece muito para que ele possa conduzir as pessoas para a fé, para a crença nessa liberdade econômica. É preciso que ele convença as escolas para que digam que a liberdade econômica que é boa. É preciso que ele oriente as grandes mídias. É preciso que ele persiga as liberdades políticas de questionar o próprio liberalismo. Percebam que esse Estado é um Estado duro. O Estado liberal pode ser um Estado fascista. Que estranho, mas é verdade. Porque o Estado, quanto mais ele estimular a liberdade econômica, tanto mais forte ele pode ficar, tanto mais apoio dos que ganham muito com esse tipo de liberdade, cada vez cresce mais. Portanto, partidos políticos que critiquem o liberalismo devem ser suprimidos ou calados, mantidos na normalidade. Uma greve deve ser
reduzida ao mínimo. É preciso um ambiente de liberdade política de fachada apenas aparente para que o Estado possa suprimir a capacidade das universidades, por exemplo, produzirem cientistas sociais, cientistas políticos, filósofos, sociólogos, etc., historiadores, com espírito crítico. É preciso que a crítica seja reduzida. Portanto, é preciso um Estado fascista. Vejam, vou pensar no Estado fascista. O Estado fascista é aquele, né, que quer que o Estado seja uma coisa só. Que o Estado e o povo sejam uma coisa só. Que o pensamento do Estado seja o pensamento do povo seja o pensamento do Estado. Portanto, esse Estado denso, duro, é ele que orienta, é ele que determina, né, o pensamento, o sentimento, as crenças, as ciências daquele Estado. E, portanto, esse Estado fascista ele precisa suprimir quem o questiona. O Estado fascista precisa suprimir a liberdade política. A liberdade de se contrapor ao Estado deve ser eliminada. Portanto, se esse Estado fascista é de fundo liberal, ele se torna duro e denso e existe de tal forma que suprime todos aqueles que podem questionar o liberalismo. Percebam que o Estado pode ser fascista, puro e avesso a toda e qualquer liberdade, e ele pode ser um Estado fascista, denso, mas contra as liberdades e o pensamento político. Penso que no Brasil é possível pensar num Estado que quer ser fascista, fascista apoiador do liberalismo, a ponto de reduzir o pensamento crítico, a ponto de buscar uma normalidade, ou seja, manter os desejos sociais, as aspirações num nível muito baixo, né? Manter sim a aparência de que tudo funciona, mas na verdade o nível de crítica ao liberalismo fica lá embaixo. E portanto os liberais vão apoiar esse tipo de governo. É possível inclusive as elites liberais serem contra um presidente fascista, mas não contra o fascismo. Retire esse presidente que não está fazendo bem o serviço, que está prejudicando a economia, coloca-se outro que mantenha esse Estado único, denso, pesado, mas liberal, para que a liberdade política fique num grau mínimo, para que as aparências se mantenham e que o homo econômicos possa se desenvolver, ou que creia que possa se desenvolver. Não esquecendo o viés moral, o viés moralista, né, que o Estado banca, né, quando se diz pátria, família, Deus acima de tudo, está dizendo creia nessa normalidade. E quem não crer nessa normalidade é contra a pátria, é contra a família, é contra Deus. Ou seja, aquele que é contra, não devemos sequer ouvir os argumentos, porque ele é um imoral, ele é um devasso, ele é um permissivo, é um pervertido, e portanto não devemos ouvir. E aí vem aquela falácia contra o homem. O fascismo adora a falácia contra o homem. Quero dizer com isso, que é a falácia contra o homem? Atinja a pessoa, destrua a pessoa, para não precisar ouvir os argumentos. Destrua-se a pessoa e o argumento desaparece. Ou seja, quem for contra o liberalismo é um mau caráter, é um vagabundo, é quem é um fracassado. E se nós crermos nisso, não precisamos sequer ouvir. E, portanto, as liberdades políticas vão se reduzindo porque passamos a ouvir apenas o que é moralmente bom e justo. E aí, o bom e o justo, para um Estado fascista, no ambiente brasileiro, é aquele que é um liberal, apesar de ser um liberal, muitas vezes que não tem dinheiro nem para pôr gasolina no seu carro. Portanto, fascismo e liberalismo não são excludentes, basta observar o que nós nos referimos quando falamos em liberdade. Certo? Abraço e até a próxima.